Vamos abrir a nossa Bíblia. Abram em Gênesis, capítulo 22, por favor. Gênesis 22. Digam glória a Deus. Gênesis 22, diga amém. Curva a sua cabeça agora, faça silêncio. Toda a igreja em silêncio, concentrada. Curva a sua cabeça, coloque a mão em cima da Bíblia. Vamos exercitar na prática. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui para receber uma fé que nos comprometa. O Senhor injeta a fé se revelando para cada um de nós. Nós passamos a saber os propósitos do Senhor. Aqui está uma igreja que conhece a vontade, a decisão que o Senhor tomou de nos salvar. E nós te agradecemos porque fomos chamados para receber essa revelação de Deus. Toda a igreja diga muito obrigado, Senhor, porque recebemos a revelação do nosso Deus, do nosso Pai, que está no céu, que tem um plano para nos salvar. E nós reconhecemos também, porque fomos esclarecidos, reconhecemos a necessidade da salvação oferecida. Estamos aqui para fazer um compromisso de obedecer ao Senhor, uma obediência confiante. O Senhor, meu Deus, nos fortalecerá pela palavra e nos dará a mente de Cristo, a mente para vivermos para Deus. Queremos viver para o Senhor, porque o Senhor é a salvação, porque o Senhor é verdadeiro, o Senhor é fiel, o Senhor é soberano, o Senhor pode todas as coisas, é fiel para cumprir tudo que o Senhor prometeu. E nós estamos aqui para um compromisso com o nosso Deus, que tudo pode, o nosso Deus que proverá, mesmo diante das circunstâncias difíceis da vida. Nós vamos permanecer no Senhor, nós vamos confiar, nós vamos desenvolver um caráter espiritual inabalável diante das circunstâncias
da vida e vamos confiar no nosso Deus de todo o coração. Nossos sentimentos, nossos pensamentos estarão voltados para a fé, estarão voltados, controlados pelo Espírito de Deus e não pelas coisas e não pelas promessas somente, mas principalmente em Deus aconteça o que acontecer. Toda a igreja diga: meu Deus, me conceda uma fé inabalável, uma fé forte, uma fé ativa, que eu possa somente ouvir a tua voz nos momentos mais difíceis da minha vida, que a tua palavra seja ouvida nitidamente, não haja nada que possa me fazer vacilar, dividir o meu coração, mas o meu coração esteja sempre voltado para o Senhor que tudo pode, o Senhor que tudo pode. Ainda, meu Deus, que a nossa vida esteja bastante difícil, estejamos cheios de oposições, que nada dê certo, mas vamos esperar em Jesus Cristo, vamos esperar no nosso Deus e na direção do Espírito Santo. Pessoas que estão passando por luta vão, Senhor, confiar mais em Ti, vão se firmar no Senhor. Isso, faça silêncio agora, coloque a mão no seu coração. As pessoas que estão passando por luta, as pessoas que estão enfrentando dificuldades, as pessoas que estão passando por dificuldade, as pessoas que estão enfrentando grande oposição, peçam uma fé, um compromisso de fé com Deus inabalável. Pessoas que tinham se afastado da presença de Deus, volte para Ele agora. Seja qual for a oferta, a dor, ou até mesmo a alegria que te afastou de Deus, volte para Ele agora. Volte para Ele agora de todo o seu coração. Diga para Deus que você vai confiar nele, independente das circunstâncias. Independente de tudo, você vai continuar confiando. E Ele não vai falhar na sua vida. Saia daqui com isso no coração. Deus não vai falhar na minha vida. Deus não vai falhar na minha vida. A providência de Deus não vai falhar nesse momento que eu estou enfrentando. A hora da doença, a hora do problema, a hora do problema da família, do casamento, a hora que tudo se torna difícil para que nós venhamos a desfalecer. Nós temos uma disciplina, nós temos um compromisso com o nosso Deus que vai nos sustentar, que vai fazer com que nós sejamos consolados nos momentos difíceis, na hora da doença, na hora da afronta, na hora da dificuldade, na hora que as coisas valiosas, meu Deus, estão se perdendo. Nós não vamos jamais nos afastar de Ti, nós não vamos jamais dizer que o Senhor não existe. Pelo contrário, Senhor, a mãe vai esperar pelo Senhor, apesar do problema do filho ser muito grave. O marido vai esperar no Senhor, apesar da afronta
afronta da esposa e vice-versa, a afronta do marido. Meu Deus, seja qual for o problema, uma doença incurável, seja qual for o problema, um pecado que nos aprisiona de uma forma, meu Pai, incontrolável, um pecado que nos aprisiona de uma forma que nós não entendemos, mas o Senhor nos fará, meu Deus, permanecer. O Senhor nos dará uma fé comprometida, onde nós vamos buscar sempre a direção de Deus, onde nós vamos buscar sempre esperar que uma providência será tomada pelo Senhor. O Senhor tomará uma providência pela vida dessa jovem, pela vida dessa mãe, pela vida dessa mulher, seja qual for a dificuldade que essa esposa, esse marido, meu Deus, essa avó esteja passando, esse cristão esteja passando, o Senhor proverá, o meu Deus proverá, o meu Deus, Ele não tarda e Ele não falha, Ele não tarda e Ele não falha. O nosso Deus, Ele nunca falhou e nem vai falhar. A hora pode ser difícil, a hora pode ser complicada, meu Deus, mas nós vamos esperar em Ti, nós vamos confiar no Senhor. Parece que não vai dar certo, mas vai dar certo sim. Parece que não vai dar, mas o Senhor, meu Deus, é quem garante. O Senhor é fiel, o Senhor é poderoso, o Senhor é digno de honra, o Senhor é digno de louvor, o Senhor é digno, meu Pai, da permanência da nossa confiança em Ti, e nós confiamos no nosso Deus, mesmo contra toda a razão, mesmo contra, meu Deus, ao bom senso. Tudo está contrário ao racional, tudo está contrário ao amor que o Senhor diz ter por nós, mas nós vamos permanecer esperando no nosso Deus. A nossa esperança não acabe. Toda a igreja diga: a minha esperança não acabe, a minha esperança permaneça. Eu estou gemendo, eu estou sofrendo, mas eu vou esperar no Senhor da minha salvação, Deus da minha salvação, Deus que me liberta dos meus pecados. Eu espero em Ti. A esperança, meu Deus, é esperar naquilo que não se vê. Eu não estou vendo a solução, eu não estou vendo a saída, a resposta, a cura, a libertação, mas eu sei que o meu Deus proverá. Eu não estou vendo, mas eu creio que aquele que tudo pode, aquele que é o Deus do impossível, eu creio nele e espero nele, aquele que ressuscita os mortos e traz à existência aquilo que não existe. Eu espero, Senhor, no Senhor, a minha felicidade, a minha cura, a minha salvação, a minha libertação. Eu espero no Senhor. Está tão difícil para mim, mas eu espero no meu Deus. Eu espero que o Senhor está me sustentando, me fortalecendo, me protegendo, me livrando, não permitindo que eu seja destruído. O Senhor tem poder para suprir tudo que eu preciso. O Senhor tem poder, e é no Senhor que eu permaneço. Eu vou, meu Pai, construir um altar no lugar mais alto.
do meu coração, o meu primeiro amor seja no Senhor, meu Deus, meu Pai, seja no Senhor Jesus e seja no Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estejam no lugar mais alto dos nossos corações, ainda que estejamos gemendo de dor. Isso, digam amém. Irmãos, tem horas que a gente geme, tem horas que nós enfrentamos situações muito difíceis, principalmente como cristãos. Amém? A pessoa como cristão, ela passa por luta, como todo mundo está passando por luta. Às vezes você pensa assim: pastor, eu sou crente, e a igreja tem pregado uma doutrina falsa de que crente não sofre, crente não perde, crente não está sujeito ao mal, mas nós estamos sujeitos ao mal. Às vezes a mulher vai embora, o marido agride a esposa, os filhos caem nas drogas, amém? Os filhos estão bebendo, os filhos estão se separando, e nós estamos tristes, e todo mundo está sofrendo, e tem alguém doente, e tem alguém em depressão, e tem alguém buscando alguma coisa que necessita e não consegue alcançar. Mas eu pergunto, como que você consegue se sustentar? Como que você consegue, diante de tanta dor, estar de pé? É nisso que eu quero que vocês façam uma reflexão hoje. Pastor, apesar de tudo que eu passei de difícil na minha vida, eu estou de pé. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Poderia ter sido muito pior, irmãos, mas não foi. E eu digo por quê? Por que não foi, pastor? Porque Deus, ele está trabalhando a seu favor. Deus, ele tem, irmãos, ele não para. Deus, ele não para. Deus, ele tem preservado a vida dos seus filhos. É igual aquele pai que luta pelo filho, vendo o filho no abismo, vendo o filho no fundo do poço, mas ele está igual um leão lutando para proteger o filho. Agora você imagina, você, como Jesus Cristo disse, sendo mau, consegue se dispor, consegue amar o seu filho, consegue dar boas dádivas. Foi assim que Jesus Cristo disse, que dirá o nosso Deus, o nosso Pai que está no céu. Amém? Ele dará bens sempre. Ele dará bem sempre. Pastor, por que eu não fui consumido? Porque Deus está te dando bem sempre. E é essa confiança que nós temos que sair daqui nessa noite. Que Deus está preparando sempre um bem, mesmo diante de todo o mal. Amém? Mesmo diante do mal que você sofreu, Deus preparou o bem. Você não esperava que o mal que você estava sofrendo se transformaria num bem, e Deus provou que Ele é Deus na sua vida. E nós, irmãos, temos essas experiências para quê?
para que o nosso compromisso de fé seja cada vez mais forte com Deus. Por que Deus tem nos dado livramento? Por que Deus tem nos sustentado? Por que Deus tem nos preservado? Para que a nossa fé fortaleça. É por isso que a gente tem passado por tantas provas. Amém? Eu falei na igreja da Pecuária hoje que eu estou nesse altar aqui, não é por vontade humana, mas é por fé. Eu não estou aqui, irmãos, pode ter certeza disso. Pastor, o senhor vem aqui por quê? Pela fé. E pela fé eu recebo a retribuição. Pela fé, isso aqui se torna prazeroso. Essa posição aqui de pregar o evangelho de forma desinteressada. Não pregar o evangelho por um interesse pessoal. Isso se torna prazeroso, irmãos. Nós passamos a nos interessar, por quê, pastor? Porque exercitamos fé. Nós somos fortalecidos na hora de falar, por quê? Não porque somos melhores. Pastor Luiz Fernando não é melhor do que ninguém aqui. Por mais que você diga assim, o pastor sabe. Não, mas tudo é possível ao que crê. É pela fé, irmãos. É pela fé que essa pregação é feita. Essa pregação não é feita por habilidade humana, mas essa habilidade, ela é recebida porque o próprio Deus concede. A capacidade de pregar, a capacidade de falar, ela vem de um comprometimento com Deus. Amém? É porque nós estamos comprometidos com Deus, Deus está trabalhando, Deus está nos fortalecendo o caráter espiritual, e nós não desistimos. A oposição, ela está forte contra nós. Para quê, pastor? Para nos fazer recuar, para nos fazer sair da posição que Deus nos deu, porque tem muita coisa acontecendo, irmãos, para tirar o pastor Luiz Fernando da posição espiritual. Existe muita oposição e eu sei disso. Mas a palavra de Deus diz o quê? Aquele que está de pé, que se cuide, para que não o quê? Para que não caia. Nós temos que nos cuidar, e isso requer o quê, pastor? Isso requer o fortalecimento do compromisso de fé. O homem ele só permanece, ele só se fortalece quando ele tem um compromisso de fé com Deus. E ele renuncia, ele se compromete a uma abnegação. Ele nega os seus próprios sentimentos e vontades. Ele nega suas próprias emoções, irmãos. Ele não é levado pela emoção. E esse é o treinamento mais forte, quando você controla o seu emocional, quando você controla os seus sentimentos, os seus desejos. E geralmente os desejos que afrontam o seu caráter espiritual são desejos pecaminosos. Porque o conflito é no campo espiritual. Pastor, o que acontece? Vem o desejo pecaminoso para você ceder. E qual é a estratégia do diabo? Esfriar a sua fé de uma vez por todas e tirar você da presença de quem? Tirar você da presença de Deus. É isso que você não pode permitir nunca. Você nunca pode se dar por vencido, irmãos. Vocês nunca podem se dar por vencidos. Vocês têm que continuar confiando em quem? Em Deus. Está difícil, pastor? Está. Pastor, tem um pecado me cercando? Tem. Tem uma dificuldade muito grande? Tem. Mas você mantém a sua disposição de compromisso com quem? Com Deus. Mantenha a disposição do compromisso com Deus. A emoção está gritando. A alma está gritando, está gemendo, sim.
A paixão está gritando? Sim. Tem um sentimento forte, emocional? Tem. Mas você vai permanecer no seu compromisso com quem? No seu compromisso com Deus. Você vai buscar sempre a obediência, irmãos. Você caiu, você faz o quê? Levanta. Você peça força a Deus, Senhor, levanta. Se a tentação vier, você procura resistir. Procura resistir, mas eu não estou resistindo. Mas procure resistir, peça força. Porque Deus prometeu te dar força maior do que o poder da tentação. Deus prometeu um escape. Deus prometeu um escape, Deus prometeu providência. Ele entra com providência na sua vida. Quem crê, receba, diga glória a Deus. Deus, Ele entra com providência, irmãos. Porque foi Ele que te criou. E tem uma coisa, Deus prometeu. Ele prometeu, porque Ele decidiu por conselho te salvar. Aí às vezes você está na igreja, você fica duvidando do que vai acontecer com você no futuro. Nós estamos na igreja, mas o diabo está acusando no ouvido. Você não é digno. Mas realmente nós não somos dignos. Nós não temos obras que nos justifiquem. Nós somos piores. Quem transforma você é Deus, irmãos. Quem decidiu te regenerar foi o Senhor, não é você não. Não é você não. Quem decidiu te regenerar foi o Senhor. Regenerar quer dizer o quê, pastor? Gerar de novo. Fazer de você uma nova o quê? Uma nova criatura. Esse é o conflito que nós estamos vivendo, o velho homem contra o novo homem. O velho homem que Deus falou foi crucificado com Cristo, contra o novo homem que nasce, o novo homem que foi gerado pelo Espírito Santo porque creu na proposta. Aqui estão os novos homens e mulheres gerados pelo Espírito Santo. Homens e mulheres gerados pelo Espírito Santo, por quê? Porque creram. Não é porque fizeram nenhuma obra. Não é porque estão fazendo alguma coisa por si mesmos, mas são homens e mulheres que estão confiando em Cristo, independente das condições, das circunstâncias que estão vivendo, irmãos. Pastor, mas isso aí não tem cabimento. Como que pode eu estar vivendo uma circunstância totalmente oposta e o Senhor vim dizer que eu serei salvo? Porque foi Deus quem te escolheu. Porque Deus está no controle da sua vida, irmãos. Porque Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle dos acontecimentos. Até esse mal que está acontecendo, Deus está preparando alguma coisa. Deus está preparando alguma coisa para a sua vida. A sua vida está difícil, a sua vida está complicada. Mas você tem que permanecer na fé, você tem que permanecer no compromisso de fé, você tem que fortalecer o seu caráter espiritual. E isso é o que, pastor? Desenvolver mais a obediência. Você não está conseguindo desenvolver, mas você tem que crer, você tem que continuar esperando em Deus. O tempo está passando, mas você tem que continuar esperando em quem? Você não tem condições, as circunstâncias não mostram saída, as circunstâncias não são favoráveis. Por quê, pastor? Porque a doença continua, porque a tristeza continua, o problema continua, o pecado continua, mas só que você tem que confiar naquele que decidiu te salvar. Irmãos, ninguém aqui pediu para ser salvo. Alguém pediu? Você nem sabia que você precisava de salvação. Nós nascemos sem saber que precisamos de salvação.
nós nascemos já condenados. Mas quem declarou isso foi o próprio Deus. Mas esse Deus, esse mesmo Deus que decretou a maldição no jardim, por que, pastor, que Deus amaldiçoou a terra? Porque não tinha outro jeito. Se ele era santo, ele não podia deixar passar algo sem correção. Ele não poderia deixar que as consequências não se manifestassem. Mas isso não quer dizer que esse Deus, ele foi o criador do mal. Isso nós temos que entender. Mas Deus, como que Deus permite uma criança nascer aleijado? Se Deus existisse, meu filho não passava por isso. São esses argumentos, irmãos, que nós usamos muitas vezes. Por que, pastor? Se Deus sabia que o diabo ia ser diabo, como que ele permitiu isso? Não, Deus não permitiu nada, irmãos. O propósito dele foi uma criação perfeita. Deus criou alguma coisa imperfeita? Eu pergunto, criou? Não, ele não criou. A criação, a descrição da criação, ela diz que tudo foi criado perfeitamente. Animais, homens, mulheres, natureza, e nós tínhamos ainda o poder e a autoridade para subjugar todo o mal. Todo o mal, o homem tinha recurso, de resistir contra o mal, mas o que aconteceu? O homem não resistiu contra o mal, ele entregou a autoridade, o poder, ele cedeu ao mal. E a partir do momento que o homem cedeu ao mal, ele passa a sofrer as consequências do mal. Por quê? Porque Deus é santo, Deus é justo. E ele falou da morte. Ele disse antes, ele não falou depois. Ele disse antes, ele disse que se comerdes do fruto desta árvore, vocês vão morrer. Adão e Eva sabiam, mas Deus nem cita Eva, ele fala de Adão. A Bíblia não fala do pecado de Eva, ela fala do pecado de Adão, por quê? Porque Adão era a autoridade. Adão era o líder. Adão era o líder. Amém? Deus não constituiu Eva líder, mas ele constituiu Adão. Adão líder. Amém? E a palavra diz que Adão cedeu. E a partir desse momento o mal entra na criação de Deus e altera as coisas. E todas as consequências ruins, elas começam a se manifestar. Aí nós temos as alterações climáticas, as alterações da natureza, nós temos os acidentes, nós temos, por quê, pastor? Porque existe um espírito mal agindo. E todo mundo, irmãos, todo mundo passa a sofrer as consequências desse pecado de Adão. Não foi Deus que criou o mal, mas foi a decisão errada do homem que criou o mal, foi a desobediência do homem que criou o mal. Isso é um princípio que nós não podemos deixar de conhecer. Por quê, pastor? Porque é muito fácil se aborrecer com Deus. Só que Deus, misericordiosamente, o que ele faz? Ele prepara a redenção dos caídos. Ele prepara a redenção dos aprisionados, dos oprimidos, dos doentes. As consequências do pecado, Deus entra com providência para que nós não sejamos destruídos e ainda promete uma libertação plena nos últimos dias. Deus entra com providência para recuperar. Ele não quer que você desista, apesar do mal que está acontecendo, meu filho. Ele não quer que você desista da sua família, ele não quer que você desista do seu filho, ele não quer que você desista apesar de tudo. Você tem que crer na providência de Deus. Digam glória a Deus. Mesmo gemendo,
mesmo gemendo, mesmo estudo, pastor, estou cheio de dor, estou cheio de frustração, a minha vida não está legal, eu estou me sentindo a pior pessoa do mundo, mas eu não vou desistir. Tudo poderia atacar o seu sentimento de uma forma bem prejudicial. A emoção pode te levar ao suicídio. Talvez você pense assim, para que eu estou vivendo? Para que eu estou vivendo? Se a vida para mim não tem mais sentido. A vida para mim não tem mais sentido, pastor, não tem mais prazer de viver, porque tudo deu o quê? Tudo deu errado. Mas só que você tem que saber que o plano de Deus é te libertar. O plano de Deus é te salvar. O plano de Deus é te perdoar. O plano de Deus é tirar o seu pecado. O plano de Deus é tirar o vício. O plano de Deus é te libertar da cadeia que Satanás montou no seu coração, na sua mente. E nós não podemos desistir do plano de quem? Você vai ter que dizer o quê? Deus provê, Deus proverá. Apesar de tudo, senhor Jairo, Deus proverá. Apesar de todas as circunstâncias contrárias, Deus mandou dizer isso para vocês. Ele mandou dizer que Ele proverá. Ele proverá. Deus proverá. Deus proverá, mas você tem que esperar nele. Nós temos que esperar no bem que Deus está preparando. Cristão, ele não olha para as circunstâncias, ele olha para o Senhor. Cristão não olha para as circunstâncias, ele olha para Jesus e continua resistindo. Cristão, ele não se entrega. Cristão, o caráter dele espiritual, a personalidade dele está sendo moldada como a personalidade de Cristo. Há uma ordem de Deus, um plano de Deus, que é a nossa transformação ao caráter de Cristo. E o caráter de Cristo resiste. O caráter de Cristo faz com que você resista a tudo. O caráter de Cristo ensina resistência, ensina confiança, ensina esperança. Jesus disse assim, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Amém? Jesus teve fome, mas ele não foi levado pela emoção causada pela fome. Qual é a emoção causada pela fome, pastor? Dor, revolta. Muita gente diz assim, eu assaltei porque eu estava com o quê? Com fome. Eu entrei para o tráfico porque eu não tive oportunidade. Eu entrei para o tráfico porque eu não tive estudo, porque o meu pai era um alcoólatra. Amém? Nós estamos prontinhos para dar uma desculpa, irmãos, da nossa derrota. A culpa da nossa derrota não é nossa. A culpa da nossa desistência não é nossa. É das circunstâncias. Mas Deus não mandou a gente olhar para as circunstâncias. As circunstâncias, elas vão ser sempre contrárias a vocês. Nunca vocês vão ver a situação favorável. Tudo que é valioso vai ser difícil. Tudo que é santo, tudo que é louvável, tudo que é bom, tudo que é puro, vai ser difícil. Porque o inimigo, ele vai criar uma circunstância para fazer você desistir da sua fé, para você mergulhar na oferta dele. Ele vai colocar um caminho fácil, ele vai colocar um caminho prazeroso, ele vai alimentar sua carne, por quê? Porque se ele alimentar a carne, ele mata o espírito. E se ele matar o espírito, se ele alimentar a carne, melhor dizendo, e você aceitar, ele te afasta de Deus, ele te separa de Deus, e o que ele faz? E ele mata o espírito. Porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Quem está entendendo, diga amém.
Aí ele mata o espírito, ou seja, eu perco aquela confiança que eu deveria ter em quem? Em Deus. Irmão, sabe por causa de quê? Porque o pecado consentido, ele enfraquece qualquer homem e mulher. O pecado consentido, ele destrói qualquer ponta de caráter espiritual. A própria pessoa, ela se condena. A própria pessoa, ela diz assim, não tem jeito para mim. Só que você deveria falar, eu vou confiar em Deus. A partir de hoje você vai dizer, eu vou confiar em e desejar muito. E colocar isso no seu coração. Você vai fazer um compromisso de fé. E aprofundar esse compromisso de fé. Não é um compromisso de fé superficial, não. Esse compromisso vai ter raiz, porque vai resistir às circunstâncias o quê? Contrárias. Amém, pastor Júnior? Você vai resistir à circunstância contrária. Você olha para a circunstância e diz assim, eu estou perdido. Mas, pelo seu compromisso de fé, pelo seu caráter espiritual, você vai dizer assim, Deus proverá. E foi isso que aconteceu com Abraão, irmãos. Foi isso que aconteceu com Abraão. Pastor, o que aconteceu com Abraão? Deus requisita o filho tão esperado de Abraão. Mas Abraão vinha numa caminhada na presença de quem? Abraão vinha numa caminhada na presença de Deus. Deixa eu abrir aqui a minha aqui. Abraão, ele vinha numa caminhada na presença de Deus, irmãos. Primeiro, ele foi chamado. Porque Deus, ele não prova fé em quem não tem fé, irmãos. Você acha que Deus vai fazer uma prova de fé com você que não tem fé? Deus não é covarde, não, pode ter certeza. Talvez o cara não tenha religião, mas ele tem fé. Talvez o cara não tenha igreja, mas ele tem fé. Tem pessoas passando por provações lá fora, estão resistindo, estão vencendo, porque tem fé. Deus permitiu, pastor, permitiu. Deus permitiu por quê? Porque Deus sabe. Ele conhece cada um de nós. Ele conhece a nossa disposição. Deus nunca permite uma pessoa ser provada para destruir, não. Sempre você terá oportunidade. Agora, uma coisa, irmãos, Deus esquadrinha coração. Ele sabe qual é o sentimento que há dentro de nós. Ele sabe se está havendo uma batalha dentro de nós, ou se há uma entrega para o mal de uma forma livre e consciente. Amém? Só que Deus vai usar o mal para te transformar. Deus vai usar esse sofrimento para te dar força, para te fazer crescer. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Abraão, ele amava o filho dele. Glória a Deus. Ele amava o filho dele, irmãos. O filho de Abraão era uma promessa que durou mais de 20 anos para ser atendida, quase 30. Só que Deus concedeu o filho a Abraão quando Abraão já estava velho. E Sara também era uma mulher que já não menstruava mais. E a palavra diz que ela era estéril ainda. Glória a Deus. E o que Deus estava mostrando a Abraão, pastor? Que ele tudo pode, irmãos. Da mesma forma, quando nós lemos essa mensagem aqui, nós aprendemos que Deus tudo o quê? Tudo pode. Se você procurar conhecer a história do pai da fé, por que Abraão foi provado, pastor, com uma promessa de um filho numa circunstância impossível?
Porque não foi uma promessa comum. E não existem promessas comuns. Todas as promessas vão custar um esforço emocional, um esforço espiritual, um esforço psicológico para que se possa vencer, irmãos. Deus primeiro precisa ver um coração preparado para receber. Abraão precisava receber sim, mas no momento certo. Abraão precisava estar muito forte espiritualmente para que Deus o abençoasse. Porque tem bênçãos que se você receber no momento que você quer, você vai ser destruído. O diabo muitas vezes ele dá o que a pessoa quer. Na hora errada, por quê, pastor? Porque vai dar tudo o quê? Porque vai dar tudo errado. Vocês já viram pessoas ganharem na cena e acabar com a vida? Já viram? Nós já vimos. Por quê? Porque receberam a bênção errada. Na hora o quê? Errada. Mas são pessoas que não estão dependendo de quem? Que não estão dependendo de Deus. São pessoas que não estão dependendo de Deus. Mas por quê? Porque se dependessem de Deus, as coisas iriam dar o quê? Iriam dar certo. É igual a questão do casamento. Ah, pastor, meu casamento é de Deus? Eu digo que é de Deus se ele prevalecer. Se ele não prevalecer, é porque não era de Deus. Ah, mas assim é fácil. Não, assim é que é o certo. Não é porque casou que era de Deus. É igual gravidez. Toda gravidez é de Deus? Pode ser permissão, mas vontade não. Existem acontecimentos que são vontade direta de Deus e tem acontecimentos que são permissão de Deus. Por quê? Porque Deus tem controle de tudo. A hora que um jovem vai para o tráfico, não foi a vontade de Deus, mas foi permissão de Deus. Por que foi permissão de Deus? Porque se Deus não quisesse, ele não iria. Mas naquela situação dele estar no tráfico, Deus vai trazê-lo de volta para a presença dele. Por quê? Porque ele tem esse plano de salvação. Ele tem o plano de salvação, ele tem o plano de redenção, ele tem o plano de tirar o pecado, é um plano dele, foi ele que inventou isso, irmão. Não fomos nós, não fiquem invocados para se livrar dos pecados de vocês, porque é Deus que vai tirar. É Deus que vai tirar, mas você tem que fazer um compromisso de fé com Deus. Você precisa do caráter espiritual. Você tem que ter sentimentos espirituais, pensamentos espirituais. Você tem que ter comunhão com o Espírito Santo. Você tem que estar de acordo com Deus, com o pensamento de Deus. Você é uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez o quê? E tudo se fez novo. Você tem que confiar nisso. Por quê, pastor? Porque circunstâncias contrárias vão acontecer para dizer que você não é nova criatura, para dizer que você não é filho de Deus. Vem circunstâncias para fazer com que você negue a sua fé. Então, por isso que eu estou dizendo, tem que ter um compromisso de fé com Deus, independente das circunstâncias. Eu não posso desanimar, porque tem coisas acontecendo que me mostram o contrário daquilo que está escrito. A minha própria condição, muitas vezes, não é favorável. Eu olho para mim e vejo assim, puxa vida, eu não vou me salvar. É isso que o diabo quer. É isso que o diabo quer, que você se sinta perdido. O diabo quer que você se sinta indigno. Indigno. Amém? Mas só que quem quer te salvar é o Senhor. Você nunca foi digno. Você nunca foi uma pessoa que tivesse justiça. Mas Deus preparou justiça para te justificar. Deus preparou um substituto para sofrer por você na cruz. Deus preparou um substituto para pagar pelo seu pecado. Quem crê, diga glória a Deus. Você precisa crer. Você precisa crer nesse plano. Pastor, o que eu preciso? Crer em Jesus Cristo.
Eu preciso crer que o substituto, o meu substituto, o que pagou por mim na cruz, o que morreu por mim na cruz, o que sofreu as maldições no meu lugar, o meu substituto já sofreu. Nós nascemos na nova aliança. Nós nascemos na dispensação da fé e da graça. Nós não nascemos na lei. Abraão, irmãos, ele não conhecia o pecado, ele não conhecia a lei, mas ele confiou em quem? Ele confiou em Deus. Abraão ele não conhecia a lei de que Deus era contra o sacrifício de crianças. Olhe para mim, por favor. Tinha uma lei que dizia o quê? Que Deus não admitia que os filhos fossem sacrificados a deuses, muito menos ao Deus vivo. Mas isso foi na lei de Moisés. Abraão nasce antes da lei. É para você entender, pastor, mas como que Abraão apresenta o filho dele, ou como Deus pede o filho de Abraão? Porque a cultura que Abraão viveu, irmãos, ela praticava isso. Na cultura de Abraão, o sacrifício de crianças era algo normal. Amém? Abraão imaginou assim: ele está pedindo meu filho, eu vou levar. Mas só que ele estava confiando em quem? Confiando em Deus. Por quê, pastor? Porque ele deu provas de que ele confiava em Deus. Qual foi a primeira prova? Olhe para cá. Abraão saiu da terra dele, largou os parentes dele e seguiu a voz do Senhor para um lugar que ele não sabia onde era. Amém? Abraão não sabia para onde que ele ia. Ele recebe uma chamada divina para se separar dos seus parentes e da sua pátria. Amém? Ele saiu sem saber para onde o quê? Primeira prova de Abraão, isso já deu, Deus já começou a usar a fé e fortalecer a fé de Abraão. Ele mostrou disposição para sair, então Deus falou, então você vai sair. Se Deus não conhecesse o coração de Abraão, irmãos, pode ter certeza que Deus não pediria nada a ele. Se Deus não conhecesse o seu coração, Ele não permitiria essa prova na sua vida. Mas Deus, Ele sabe que você vai conseguir, diga glória a Deus. Ele sabe que você vai superar, Ele sabe que você vai passar por essa prova, Ele sabe que você vai fortalecer-se mais ainda, Ele sabe que o seu compromisso de fé vai ser mais forte a partir de hoje, de cada dia que você viver. Glória a Deus. Deus exige que Abraão confie nele para que tudo que ele estava falando se cumprisse. Amém? Será que você confia em Deus? Pastor, Abraão saiu da onde ele tinha conforto, saiu. Abraão abandonou as pessoas que ele mais amava. Por que Deus pediu? Porque era necessário. Ele precisava, irmãos, ter uma comunhão somente com quem? Ele precisava sair daquela zona de conforto que é a nossa casa, muitas vezes, as pessoas que a gente acha que são dignas de confiança, as pessoas que a gente diz assim, não, fulano é muito importante na minha vida, mas Deus queria, não que Deus quisesse separar Abraão da família, mas Deus queria um comprometimento de fé com Abraão, e isso ou comprometimento de fé de Abraão com Deus, mas isso depende de você confiar mais em Deus. E para confiar mais em Deus, nós vamos ter que controlar nossos sentimentos. Amém? Aí vem, pastor, por quê? Por que Jesus falou assim? Aquele que não aborrecer pai, mãe, filho, filha, irmão, não é digno de ser meu o quê? Meu discípulo. O que quer dizer aborrecer?
amar o quê? Amar menos, é isso aí. Aborrecer quer dizer amar menos. Jesus disse que nós temos que amar menos qualquer coisa que seja digna de amor e colocar Deus em primeiro o quê? Em primeiro lugar. Agora vocês imaginam, por que Deus provou Abraão? Porque Abraão era um homem importantíssimo para Deus. E ele precisava ser provado. A fé dele precisava ser provada. Por que o pastor Luiz Fernando é provado? Porque eu sou importante para Deus. Por que muitas vezes eu entro em contradição com o meu eu? Por que Deus permite essa contradição com o meu eu, com o meu coração, com os meus sentimentos? Porque Ele quer ver eu o quê? Ele quer ver um homem crescer. Ele quer ver uma personalidade espiritual, irmãos. Ele quer ver um caráter espiritual. Mas isso só é possível a partir do momento que a fé é provada e aprovada. Primeiro, Abraão foi testado no sentimento dele pela família. Larga sua família. Mas é o que Deus queria, pastor, com esse negócio de largar a família? Sabe qual era o problema, irmãos? A família de Abraão era idólatra. Como que Deus iria ter um pacto, uma aliança com um homem que ainda estava ligado aos costumes familiares idólatras? Tem gente que fica dividido entre Deus e a cultura. Ah, pastor, eu vou lá na igreja de lá e vou na daqui. Mas Abraão tinha que largar. Deus não ia aceitar um coração o quê? Dividido entre dois pensamentos. Abraão precisava ser somente de quem? Deus quer o seu coração só para Ele. A palavra diz que o Espírito Santo tem ciúme. Tem ciúme quando o nosso coração está sendo dividido com qualquer outro sentimento dedicado a outra coisa. Se o seu amor está sendo dividido. Amém? Então Deus provou o sentimento de Abraão pela família e disse, larga a sua família. E para a glória de Deus, Abraão fez o quê? Abraão largou. Digam glória a Deus. Para a glória de Deus, irmãos, Abraão mostra o seu primeiro sinal de caráter espiritual na prática. Pastor, por que o senhor está aí nesse altar? Porque Deus viu um sinal de caráter espiritual na minha pessoa. Pastor, por que o senhor está aí nesse altar? Porque Deus viu fé no meu coração. E Ele me estabeleceu um compromisso. Eu vou colocar você para ser o líder de uma igreja minha aí na terra. Só que eu tenho que permanecer firme, irmãos. Eu tenho que firmar o meu compromisso, arraigar o meu compromisso nessa rocha, chamada Jesus Cristo. Amém? Eu tenho que me firmar. Olhe para mim, por favor. Eu tenho que me firmar. Porque é isso que Deus está esperando de mim. Foi isso que Deus preparou para mim. Por isso que o pastor falou que eu estou aqui não pela minha vontade humana, mas é pelo mover do Espírito de Deus correspondendo à minha fé. Porque eu tive fé, assim será feito. Jesus falou o que com a mulher cananeia? Ó mulher, grande é a tua fé. Vai-te em paz, porque a sua filha já está o quê? Curada. Para outra ele falou assim, seja feito como tu queres. Seja feito como você crê, e é assim que Deus faz, é conforme nós cremos, assim será feito. Jesus disse ao pai do jovem possesso, se creres, tudo é possível ao que crê. Amém, irmãos? E Abraão creu em Deus, e ele largou a família, e ele creu nas promessas de Deus, e chegou no ponto mais alto da prova, eu vou pedir o filho que eu dei, e o filho que ele tanto ama. Dentro da cultura dele, eu vou usá-lo. Eu vou testar a fé dele dentro da cultura maligna que ele viveu.
Abraão leva o seu filho e apresenta no altar do holocausto. Abraão, ele acorda de madrugada, irmãos. Eu acredito que essa voz fala com Abraão numa noite. Abraão ouve a orientação de Deus. Abraão levanta bem cedo, prepara a lenha, sela o jumento, chama 2 criados e segue para o Monte Moriá pela orientação do Espírito do Senhor. A palavra diz que 3 dias Abraão foi nesse caminho. E a palavra diz que Abraão avista o Monte Moriá de longe. Olha as torturas emocionais que esse homem sofreu. Abraão não falou com Sara. Por quê, pastor? Porque Sara iria atrapalhá-lo. Abraão não falou com a mãe da criança, que Deus tinha pedido à criança. Por quê? Ele iria arrumar um problema muito o quê? Tem gente que vai falar coisa que não deve falar. Tem notícias, irmão, que você não pode dar para sua esposa. Você é homem. Você tem estrutura para segurar. Tem gente que tudo fala para a mulher. Minha filha, você não sabe o que está acontecendo. Aí a mulher, não, agora não, vamos lá agora. Aí a mulher entra, vira macho. A mulher que vira o macho. Eu vou resolver isso para você. Aí toma frente no problema. Não, deixa que eu vou lá falar com ele. Aí vai lá, diz desaforo para os outros e o marido fica em casa, igual um boneco. Está cheio de boneco aqui, hein? Aqui não, nesse mundo. Nesse mundo aí está cheio de boneco, hein? Ai, vai falar tudo para a mulher. É coisa que não deve o quê? É coisa que não deve falar. Isso é problema o quê? Isso é problema seu, rapaz. Poupe a sua mulher, porque cada um tem uma estrutura. Deus deu uma estrutura ao homem para tomar frente. Eu falei isso lá na outra igreja. O homem tem que, ele que toma frente, a rédea é na mão dele, o controle é dele, e ele tem que fazer questão de estar diante dos problemas mais difíceis. Eu não estou dizendo para ser super-homem, não, mas ele tem que segurar aquilo que é pertinente a ele segurar. A mulher de Abraão não teria estrutura para aguentar ouvir que o filho dela ia ser sacrificado no altar. Vocês estão entendendo, irmãos? Veja o ensinamento da palavra. Abraão ficou o quê? Calado. Abraão não falou nem com os 2 funcionários, sabe por quê? Porque eles não sabiam quem era Deus, mas Abraão sabia. Abraão confiava que haveria algo que iria favorecê-lo. Tudo parecia que estava contra ele, mas ele confiou em quem? Ele sabia que Deus ia prover um substituto. Ele não sabia como. Eu posso perder esse filho, Deus vai me dar outro. Se ele me deu um, ele pode me dar outro. Mas só que a gente se agarra, irmãos, e ama mais alguma coisa do que o nosso próprio quê? E a partir desse momento eu não consigo crescer mais. A partir desse momento, o meu compromisso de fé fica limitado. Por quê? Porque eu estagnei. Eu não acho que Deus é capaz de me fazer superar. Eu acho que Deus não é capaz de permitir que eu perca para ganhar o quê? De novo. Tem gente que acha que não pode perder porque não vai conseguir o quê? Porque não vai conseguir ganhar. Abraão não pensou assim. Abraão não se agarrou ao filho de forma emocional. Não, tristeza, como que o senhor me pede o meu filho? Eu não dou. Não, Abraão ficou equilibrado. O que eu aprendo aqui, um homem que tem compromisso de fé, um homem que tem personalidade, caráter espiritual, ele permanece equilibrado. Não tem gritaria, irmãos. Naquilo que eu sei que Deus prometeu redimir. Deus prometeu para nós redenção, Deus prometeu para nós vida eterna,
Deus prometeu para nós um reencontro de todos diante do trono do Cordeiro. Então é uma questão de tempo para que aquelas coisas ou aquelas pessoas valiosas que se foram, nós possamos reencontrar. Quem crê, diga glória a Deus. Abraão, ele foi para o altar do holocausto, conforme Deus ordenou, e chega num momento, irmãos, que Abraão recebe a maior prova dos seus sentimentos. Vejam aqui no versículo 7. Olha só como que esse versículo é decisivo. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isaque sabia que tinha que ter um animalzinho para ser imolado. Será que essa pergunta doeu no coração de Abraão, igreja? Claro que doeu. Será que essa pergunta de Isaque causou sentimentos fortes no coração de Abraão? Claro. Será que a paixão provocou Abraão, pastor? Provocou. Mas Abraão não se deixou levar pelo sentimento do seu coração. É a mesma coisa quando nós estamos sofrendo e começamos a sentir pena de nós mesmos. Amém? Quando o marido vai embora, o namorado desmancha o namoro, a pessoa começa a sentir dor aonde? No coração. Por quê, pastor? Porque ama. Naturalmente vai sentir, naturalmente vai ter uma reação emocional, só que se você tiver em comunhão, em compromisso de fé, com caráter espiritual, você vai ter controle emocional. Diga glória a Deus. Abraão, naquele momento, o filho pergunta, ele deve ter sentido a dor de um pai que amava o seu próprio filho. O filho inocente, Isaque estava inocente, irmãos. Isaque estava inocente, não sabia o que ia acontecer, mas ele sabia como que era o ritual. Nós temos o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? O que Abraão disse? E disse Abraão: Deus proverá para si o quê? O cordeiro para o holocausto. Digam glória a Deus. Irmãos, só pode haver substituto, olhe para mim, quando vocês confiarem em Deus. Deus só pode fazer algo melhor se você continuar confiando nele e não se agarrar. Abraão não acreditou nem na promessa. Ele acreditou em quem? Porque às vezes você fala assim: Deus me deu. Como que Deus pode tirar? Deus te deu e Ele pode te pedir. Deus te deu e Ele pode permitir que se vá. Quantas pessoas perderam? Mas se você perdeu, você pode ter certeza que Deus vai te conservar, Deus vai te consolar e Deus vai te restituir. Deus vai te restituir, mas você precisa confiar. Você precisa desenvolver essa fé, esse comprometimento de fé. O que Abraão tinha? Um comprometimento de fé, uma obediência confiante, mesmo contra a razão, porque isso aqui não tinha razão. Mas por que Abraão foi, pastor? Porque a cultura dele praticava isso. Deus foi oportuno. Houve uma contradição dentro do coração dele? Sim, mas a fé dele foi muito maior. Diga glória a Deus. Irmãos, na hora que a gente está passando pela provação, vem o conflito de sentimento. Ah, que Deus é esse?
Ah, não, isso aí não, peraí, eu vou trocar de igreja, eu vou mudar, ou eu vou abandonar a igreja, não quero mais saber de igreja. É assim que a gente reage. Mas Abraão não pensou, se ele levar o meu filho, eu abandono a minha fé. Não. Abraão continuou firme. Eu não sei o que está acontecendo com vocês, mas pode ser algo contrassenso. Porque isso aqui era um contrassenso. Pastor, me perdeu o filho. Só que você tem que confiar em quem? Você tem que confiar em Deus. Você tem que confiar no Senhor. Eu vou confiar no Senhor de todo o meu coração. Eu vou confiar em Deus, aconteça o que acontecer. Esse foi o pensamento de Abraão. Ele confiou em Deus até o fim, irmãos. Ele descansou em Deus. Por quê, pastor? Porque ele sabia que Deus era poderoso. Poderoso para fazer, poderoso para ressuscitar, poderoso para trazer a existência. E ele não amou mais o filho dele, não, ele creu em Deus. E quando ele fala, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, era uma profecia em relação ao próprio Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo foi o cordeiro, foi o servo que substituiu cada um de nós do castigo dos nossos pecados. Jesus, ele pagou pelos nossos pecados, irmãos. Jesus, ele cumpriu essa palavra profética de Abraão aqui, antes da lei de Moisés. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto meu. E da mesma forma ele está falando com nós, os filhos dele. Deus proverá para vocês a saída, Deus proverá para vocês a solução, Deus proverá para vocês a salvação, Deus vai quebrar a cadeia que está prendendo vocês, Deus vai livrar vocês dos seus sofrimentos, Deus vai substituir, Deus vai trocar a maldição e vai te dar a bênção. Deus vai trocar a sua instabilidade, a sua tristeza, a sua decepção, a sua frustração, desde que você permaneça firme com Ele e vai te abençoar. Quem crê nisso, diga glória a Deus. E ele disse assim, assim caminharam ambos juntos. Está escrito isso aí? Abraão não parou de caminhar, olha para mim. Está difícil? Não pare de caminhar. Está difícil, irmão? Não pare de caminhar, não. Continua confiando. Que Deus, se você confiar, Ele pode substituir. A felicidade sua nunca vai ser frustrada, porque o plano de Deus é para que vocês sejam muito felizes. Amém? Fecha a Bíblia, em nome de Jesus.